Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e bora conversar e falar um pouquinho sobre a partida que aconteceu na noite da última quinta-feira pela Sul-Americana entre Corinthians 1, Racing 0. Partida essa que ocorreu pelo grupo C da competição, certo? Antes de começar o vídeo, verifique se você está inscrito no canal e se você segue o perfil no TikTok. Dito isso, bora começar a falar sobre esse jogo. Jogo onde, no começo, todos nós temos que concordar, o Corinthians estava muito abaixo na partida, jogando muito mal, errando muitos passes, errando muitas vezes saída de jogo a partir da sua zaga. E a partir disso, num time desatento, num time que errava domínios, num time que também escorregava muitas vezes em um gramado já acostumado, mas mais molhado devido às chuvas que ocorreram na noite em São Paulo, o zagueiro Félix Torres erra um domínio e após errar o domínio faz uma entrada criminosa e acaba sendo expulso, tomando cartão vermelho direto aos 15 minutos do primeiro tempo. A partir daí o jogo todo muda, porque o Corinthians tinha um jogador a menos, o Corinthians iria jogar praticamente um jogo todo com 10 em campo contra 11 jogadores da equipe uruguaia. E a partir daí, o André Ramalho entra pro aquecimento, porém não entra. E pra mim essa não entrada do André Ramalho é algo que ajudou muito a equipe do Corinthians. Apesar do André Ramalho ser o zagueiro do Corinthians, que eu vejo com mais qualidades com a bola no pé, pra sair com passe, pra buscar um lançamento, entendo completamente. Quando você tem o Ranieri como zagueiro, isso também ajuda. O Ranieri, ele consegue ser um zagueiro e um zagueiro que vai modificar um pouco a saída do time pro jogo. O Corinthians tinha dificuldade nisso. Félix Torres e Gustavo Henrique não conseguiam fazer essa saída. O Ranieri permitiu essa saída. No primeiro momento, ainda assim era difícil. Porém, com o decorrer do jogo, o Corinthians foi conseguindo ter essa saída de jogo a partir da zaga, devido à qualidade dos seus jogadores e, obviamente, um cansaço que acaba acontecendo nos jogadores da equipe do Racing de Montevideo. Pra falar do primeiro tempo, gostei como o Corinthians encerrou o primeiro tempo. A equipe foi melhorando. O Depay, ele viu que precisava ser o Memphis. Ele viu que precisava ser jogador num time que estava assustado. Num time que não estava conseguindo desempenhar seu melhor futebol. E o Memphis conseguiu ser jogador que dê calma. No meio campo, gostei muito da partida do Carrillo e do Breno Bidon. Mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo também, quando ambos se encontraram muito bem. Chegando no ataque, ajudando a dar passes e também ajudando defensivamente numa zona de meio de campo, onde quase muitas vezes o Corinthians acabava tendo menos jogadores, já que um jogador a menos, você tira um volante para transformar em zagueiro, o seu meio campo tinha 3 jogadores, passa a ter 2. Então por isso, muitas vezes, no primeiro tempo, a gente viu o Corinthians dependendo numa 4-4-2. Como assim? Numa 4-4-1, porque o Memphis ia pra esquerda, ficava Carrillo e Bidon, e na direita ficava o Romero e o Yuri Alberto sozinho na frente, ou o Yuri Alberto ficava na esquerda e o Memphis sozinho na frente, mas defendiam dessa forma, defendia desse jeito, ou numa 4-3-2, como uma 4-3-2, no meio Carrillo, Bidon e Romero, e na frente Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians defendia dessa forma, isso fazia com que o Racing não conseguisse achar espaços. A não entrada do André Ramalho, esperar para ver como o Ranieri iria desempenhar como zagueiro e como o time desempenharia com o Ranieri como zagueiro, foi primordial para a equipe. A não substituição foi muito eficiente. O Ranieri conseguiu fazer um jogaço, tanto defensivamente quanto no início e construção de jogadas a partir do primeiro passe. Indo para o segundo tempo, o Corinthians continua não sofrendo. O Corinthians soube se defender, o Corinthians soube ter o meio campo, o Corinthians soube fazer a marcação em seu próprio campo. Isso foi muito eficiente. E aí eu tenho que falar também sobre 2 jogadores. Era uma partida muito boa pela equipe do Corinthians. Mateuzinho e Anrileri. Mateuzinho pela direita, Anrileri pela esquerda. Principalmente o Mateuzinho. Muitas vezes, devido a não conseguir ter o meio campo, devido a Carrillo e Bidon, a equipe do Racing tentava atacar pelo lado direito, tentava atacar pelo lado esquerdo, tentava buscar lançamentos, porém os laterais estavam muito ligados. Mesmo que em algum momento eles subissem, eles conseguiam se recompor muito rápido. Tem uma jogada no segundo tempo onde a equipe do Racing está com a bola na sua esquerda ofensiva, e o Mateuzinho volta do campo de ataque muito rápido e rouba a bola do jogador do Racing sem nem ao menos o jogador perceber. O Mateuzinho entrou muito ligado, o Mateuzinho entrou muito na pegada da partida e ele foi primordial para fazer o Corinthians não sofrer pelo lado direito. Assim como o Anrileri, que é um jogador que muitas vezes acaba sendo até meio escondido na partida, você não percebe como ele ajuda o time no lado esquerdo. Você percebe mais porque o Corinthians tinha muita carência nesse setor. E com o Anrileri, conseguiu achar um espaço seguro, conseguiu achar um jogador que passa confiança para a torcida. Sou fãzaço do Anrileri, achei um jogaço do Anrileri.
Então o Corinthians, ele consegue ter um segundo tempo bom. Ele consegue em muitos momentos ter a bola. E quando a bola passa pro Racing, no momento que o Corinthians acaba se cansando mais, no momento que o Corinthians já tem jogadores, um jogador a menos, então não tem por que se jogar tanto pra frente. Tanto que o Corinthians em nenhum momento foi aquele time que se jogou pra frente descoordenado, mas faz um gol no escanteio com o Romero é abençoado, ele tem esse espírito de gol, né? É incrível. Romero, na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians, como queira chamar, né? Como chamar como era o nome quando ele começou, ou como chamar quando é o nome agora, o Romero, ele consegue fazer esses gols que tanto ajudam o Corinthians. E ele consegue fazer o seu gol. Durante o jogo, substituições foram ocorrendo, né? O Carrilho saiu para entrar o Martinez. Para mim aí o Corinthians perde muito em passe. Em marcação, talvez o Carrilho já não era a melhor opção. O Carrilho se encontrava muito cansado. O Carrilho é um jogador que anda jogando todos os jogos pela equipe do Corinthians. O Martinez é um sangue novo, é um jogador muito mais mordedor e muito menos técnico. Ainda assim o Corinthians ele acaba tendo mais marcação, porém perde o seu meio-campo criativo. Outras substituições ocorrem. A saída do Bidon para a entrada do Maicon. Para mim, em passe, o Bidon anda muito melhor do que o Maicon. E em qualidade defensiva, em energizar o meio-campo, o Bidon é muito melhor do que o Maicon. Com a entrada do Maicon, o Corinthians perdeu muito meio-campo. O final de jogo, para mim, da equipe do Racing, é um final de jogo onde a equipe consegue criar. O Gus Souza fazendo belíssimas defesas. E muito disso se passa pela saída do Bidon e entrada do Maicon, porque aí, apesar de ter o Martinez, que é um jogador que defensivamente conseguia ajudar e consegue ajudar bem, o Maicon não consegue fazer esse papel. Ele ainda precisa se encontrar na minha visão da equipe do Corinthians. O Corinthians tem jogadores melhores com passe e defensivamente ele acaba sendo nulo em muitas ocasiões. As outras substituições acabam apenas ser por cansaço, né? Saída do Yuri Alberto para a entrada do Coronado e saída do Romero para a entrada do Charles. Charles, inclusive, jogou como ponta direita, uma espécie de ajuda para o Mateuzinho, já que, como eu disse, o Racing, quando não conseguiu o meio, atacava pelas pontas. Porém, eu não tiraria o Yuri Alberto. Eu deixaria o Yuri Alberto como na frente, paradão, em vez do Memphis, porque o Memphis ele já se encontrava muito esgotado. Então, eu acho que caso eu fosse para fazer essa defesa no meio campo e até mesmo em bola aérea, o Yuri Alberto seria a melhor opção do que o Memphis. Mas isso não muda muito o fato. O Orlando Ribeiro fez boas substituições, soube quando mexer, soube o que precisava mexer. Talvez o que falta não é a ideia do técnico, mas sim peças no banco que permitam com que o Corinthians mantenha a mesma pegada mesmo com as substituições. O único ponto negativo que eu tenho que falar do jogo são dois. Então não é único, né? Já que são dois. Félix Torres, realmente, se eu fiz um vídeo onde eu falava muito do Martinez, e como muitas vezes eu acho que ele é um jogador que não passa confiança nenhuma, se tem um jogador que em nenhum momento passa confiança, é Félix Torres. Mais uma expulsão do Félix Torres onde você não entende o motivo e o que ele estava na mente quando fez aquele carrinho. Contra o Palmeiras, a mesma coisa. Ele comete um pênalti, tinha que ser expulso, não é expulso, e logo após o pênalti, passado 3 minutos, ele é expulso. E ontem, ele foi expulso com 15 minutos de jogo, deixando o Corinthians completamente na mão. Porém, ainda assim, a equipe paulista conseguiu ganhar. Porém, outro ponto que prejudica muito é que no domingo temos Flamengo e Corinthians, partida importantíssima pelo Brasileirão, e a equipe do Corinthians teve que correr, teve que se entregar muito mais no jogo, já que jogou a partida inteira praticamente com 10 em vez de 11, certo? Esse foi o vídeo sobre Corinthians 1, Racing 0 pela terceira rodada do Grupo C da Copa Conmebol Sul-Americana, certo? Eu te espero aqui no próximo vídeo, muito obrigado se você assistiu até aqui, não se esqueça de dar o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, comentar e se inscrever nas duas plataformas, além, claro, de se inscrever no canal no YouTube e seguir o perfil no TikTok, certo? Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!